Já imaginou você aprender gramática com a série Stranger Things? Hoje eu vou te mostrar como os personagens, os monstros ou mesmo as falas dessa série podem te ajudar a você aprender de uma vez por todas as classes gramaticais da língua portuguesa. Vamos lá aprender? Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu sou a professora Fabi Alencar, sua prof de redação, e aqui a gente aprende redação em português sem nenhuma complicação. E nesse vídeo eu vou te mostrar as classes de palavras ou classes gramaticais da língua portuguesa, trazendo exemplos da série Stranger Things, essa série aí da Netflix que fez um grande sucesso e que em 2025 vai encerrar essa série. Quem aí já tá saudoso, fala comigo que eu já revi essa série e estou apaixonada, e por isso eu fiz esse vídeo especial para você que é fã dessa série aí, aprender de uma vez por todas as classes gramaticais da língua portuguesa. Vamos lá aprender? Então começar a nossa aula de português descomplicado, aqui com classe de palavras, e a gente aprendendo gramática com essa série da Netflix que bombou aí, que tem bombado ainda, né, que ainda não terminou, não sei se você tá vendo esse vídeo de 2025. Ah, tá, vai sair agora a última temporada, eu tava revendo, eu falei, por que não então a gente vê uma aulinha de gramática com Stranger Things, para nós, fãs dessa série, né? Dá pra gente aprender tudo com séries e filmes, gente, eu adoro. E aí, com essa aulinha aqui, eu tenho certeza que você, a partir de agora, se você ainda tem dificuldade em classe de palavras, meu amor, esquece que a partir de agora tu vai saber tudo. Então vamos lá, tá? Sem enrolação, partiu pensar o que são as classes de palavras, tá? A língua portuguesa tem várias classes gramaticais ou de palavras, isso daí normalmente são, dependendo do autor, você fala dessa forma, tá? E as classes de palavras são 10, né? O substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição, tá? Essas classes de palavras, elas são divididas nas suas funções, obviamente, cada uma dessa classe tem uma função específica ali na gramática da língua portuguesa, no seu uso real ali da língua, e também essas classificações, na verdade, essas funções, essas formas, elas têm dentro de cada uma dessas classes as suas subclassificações, né? É normal de língua portuguesa. A gente sabe que português já adora inventar regra, adora é a coisa, é a essência da gramática da língua portuguesa, né? Então, assim, faz parte, gente, faz parte de aprender português. Mas uma coisa que é muito fundamental quando você sabe dessas 10 classes de palavras, tudo bem, já sabemos que são 10 classes de palavras. Mas o que é muito fundamental você saber é que existem classes de palavras que são variáveis, e variáveis em que sentido? Elas podem mudar na sua forma, no sentido de gênero, de número, de grau, tempo, modo e voz. Aí tempo, modo e voz tem a ver, sobretudo, a ver com verbo, tudo bem? E variáveis que não têm a flexão, elas não mudam de acordo ali com o seu contexto, não ocorre mudança alguma, é daquela forma que se aparece ali, ponto final, tá? E aí, quais são as classes de palavras que são variáveis, que mudam de acordo ali com o seu gênero, número, grau, tempo, modo e voz? Substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome e verbo. E as invariáveis, quais são? Advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Isso é a primeira etapa que você precisa ter de conhecimento, de domínio das classes de palavras. Não basta só você saber que são 10 classes de palavras e os nomes delas, mas saber diferenciá-las no aspecto de variar ou não variar na questão da sua forma, como aparece dentro de um texto, tudo bem? Texto, de uma frase, um período, tanto faz. Tranquilo? É a primeira etapa de classe de palavras. Agora, o que são cada uma dessas classes de palavras? Quais são as suas funções? Quais são as suas formas básicas de aparecer? Aqui a gente vai ver sem as subclassificações, porque para isso eu precisaria de mais aulas sobre cada uma delas, porque cada classe de palavras tem as suas subclassificações e são imensas. Então a gente está aqui só no basicão, tá? Então, substantivos. O que são os substantivos? São palavras que nomeiam. E nomeiam o quê? Seres, objetos, lugares, sentimentos, entre outros, tudo bem? E aí, a gente vendo aqui no Stranger Things, como é que a gente poderia pensar os personagens? Eles são substantivos ali, nomes próprios, né? Como a Eleven, o Mike, o Dust, o Hopper, estão em letra maiúscula porque são nomes próprios. E nomes próprios, a regra diz o quê?
sempre deve iniciar com letra maiúscula. Vocês acreditam que eu tenho aluno de nono ano que não bota o próprio nome ou sobrenome com letra maiúscula? Uma coisa básica, mas aqui, ó, já fico até nervosa, fico preocupada, né? Fico assim, com calor. Que eu encontro até hoje alunos de 15 anos que têm uma deficiência assim, básica assim, de classe de palavras, mas que essa regra não absorveu. Não adianta tu ficar corrigindo assim no ar, tá? Um parênteses aqui de desabafo meu quanto professora. Objetos, que são nomes comuns, né? Então, bicicleta, que a gente vê desde a primeira temporada aqui, é para os cinéfilos, tá? Ó, aqui, ó, essa aula é para quem é fã de Stranger Things, porque eu vou falar umas coisas aqui, ó, retrôs e tudo, que se tu não sabe, tu vai ficar meio perdido, tá? Então, ó, objetos. Bicicleta, que aparece direto, principalmente ali na primeira temporada. Walkie-talkie, Waffles, tudo bem? Lugares, não poderia faltar aqui Hawkins, Mundo Invertido. Mundo Invertido que tem a ver totalmente ali com o enredo de Stranger Things. A escola, que é um dos partes principais ali, de onde tudo acontece, principalmente na primeira temporada, né, e na segunda. Sentimentos como amizade, coragem, medo, né, tudo ali que a gente consegue encontrar na série. Adjetivos, normalmente quando a gente está pensando ali em falar sobre as classes de palavras, é muito comum você seguir essa sequência de substantivos e depois apareçam os adjetivos, porque os adjetivos eles são as palavras que clarificam e caracterizam os substantivos. E eles acabam sendo muito conectados, obviamente, ao substantivo. Então, assim, palavras como corajoso, os garotos são corajosos ao enfrentar o Demogorgon, né, que é o primeiro vilão que aparece aí em Stranger Things. Misterioso, a palavra misterioso tem a ver aqui. O mundo invertido é um lugar misterioso. Misterioso é o quê? Está qualificando e está caracterizando o quê? O lugar, que é o substantivo. Leal. Dust é um amigo leal. Dust é um dos meus personagens favoritos, tá? Eu adoro ele, gente. Principalmente na terceira temporada. A terceira temporada foi, assim, o auge de inteligência e de comédia, né? Então, assim, Dust é um amigo leal. O leal, ele tá o quê? Qualificando amigo, que é o substantivo, certo? Assustador. A série tem momentos assustadores, tá? Assustador está qualificando o quê? Os momentos, que é o substantivo, é o nome, tá? E aqui, né, acho que essa frase aqui, ela condiz muito, principalmente com a quarta temporada. Eu tô reassistindo a série, e a terceira e a quarta temporada são as que têm mais parte, assim, de horror mesmo, que se propõe a série, e principalmente a aparição do Vecna, assim, na quarta temporada, são os momentos mais assustadores para mim. Se você acha, deixa aqui nos comentários quais são os momentos mais assustadores da série, tá? Eu quero saber a tua opinião. Pronomes. Os pronomes, eles são nomes ali, nomes que substituem, termos que substituem ou acompanham o substantivo, né? Vamos falar que são termos que substituem o substantivo ou acompanham eles. É melhor usar o termo, a palavra termos. E, além disso, eles indicam a pessoa do discurso. Quando a gente vê lá, a gente está fazendo uma classificação, a conjugação dos verbos primeira, segunda, terceira, é, eu, tu, ele, nós, vós, eles têm a ver com essa primeira, segunda, terceira pessoa do discurso que tem a ver com os pronomes, tá? Então, ela, né? Se a gente usasse aqui esse pronome, ela. Ela é uma das personagens mais poderosas. Então, o ela, dentro ali do contexto da série, eu estou me referindo a quem? A Eleven, que é a protagonista da série, tá? O nós. Nós serve aqui a primeira pessoa do singular. E o nós, entendeu? E o nós tem a ver com o quê? A primeira pessoa do plural, tudo bem? Então, é mais de uma pessoa ali dentro daquele discurso. Então, nós precisamos nos reunir para enfrentar o perigo, né? Um exemplo aqui, se a gente estivesse pensando que esse nós somos personagens ali do Stranger Things, então eu estou colocando dessa forma. Eles seria o quê? A terceira pessoa do plural, tá? Eles sempre se apoiam, não importa o que eles aconteçam, não importa o que aconteça. Eles sempre se apoiam, não importa o que aconteça, tá? Então, uma frase aí inspirada na série. Os verbos é uma classe de palavras que é tão extensa e tão importante, principalmente para análise sintática, né?
Pensar de forma geral, assim, sintaxe, né? Você ter o conhecimento dos verbos é muito fundamental. E o que que são os verbos? Eles são palavras que indicam ações, estados ou fenômenos. Basicamente é isso. O que que é o verbo? É isso, né? E nós temos diversos conjugações ali, na primeira, segunda, terceira conjugação, e são muitos detalhes, muitos modos, muitas vozes verbais. É realmente assim uma classe de palavras muito importante que você precisa ter domínio e que demanda tempo para você entender e muita prática, tá? Então, assim, de cara, realmente é difícil. E por mais que seja chato você fazer aquelas conjugações, que você aprende lá com a tia Peteca, eu recomendo fortemente você fazer, porque só assim não é a única forma, tá? Mas isso ajuda muito você a ter um domínio dos tempos verbais e dos modos verbais, tá? E aí, pensando de forma genérica aqui, o que que são os verbos, né? Então, por exemplo, investigar, né? É um verbo que a gente vê constantemente em Stranger Things. Porque desde o primeiro momento, né, quando o Will some, o que que acontece? Os amigos começam a investigar os desaparecimentos, não só do Will, como de outros personagens que acontecem ali na primeira temporada, né? Então, os amigos investigam os desaparecimentos em Hawkins, tem muito a ver com Stranger Things, principalmente na primeira temporada, né? Proteger o Hopper, que é o policial, na verdade ele é também um dos meus personagens favoritos, tá? Então o Hopper você protege, eleva como se fosse sua filha, é o que a gente vê principalmente na segunda e terceira temporada, né? Desaparecer. O Will desaparece logo no início da série. Isso que nem é spoiler, tá? Tem gente que, nossa, isso daqui é spoiler, não é spoiler, não. Quando você começa ali a primeira temporada tá dentro ali da sinopse da primeira temporada. Então, assim, na verdade, é a força motora da série, né? É como a série começa a partir do desaparecimento do Will. Lutar. Eles lutam contra ameaças sobrenaturais. E isso aqui vai se estendendo. Quem vai tendo mais profundidade sobre a série sabe mais sobre essas questões de ameaças sobrenaturais. Artigos. Os artigos eles são o quê? São palavras que antecedem o substantivo e ajudam a determinar o seu gênero e seu número. Então, nós temos os artigos definidos. Isso aqui é rápido, nem eu coloquei porque é tão rapidinho, né? São os artigos definidos e indefinidos. Os definidos são o ou a, e obviamente suas flexões ali, né? De os, as. Então, o Demogorgon é uma ameaça constante, né, que é o primeiro vilão da série, né? O Demogorgon. A amizade entre os personagens é inspiradora. Então, uma inspiração na série aqui, nessa frase, né? Que essa frase, tudo começa mesmo com essa questão da amizade. Acho que é uma das essências, assim, da série que faz a gente permanecer assistindo, né? Eu, particularmente, além da parte retrô, assim, a relação de amizade que vai se criando ali é muito bacana. Indefinidos. Um e uma, né? Então, um novo mistério surge a cada temporada, ou uma garota com poderes é encontrada no laboratório, né, que no caso aqui é a Eleven, certo? Então, só exemplos aqui já com as subclassificações dos artigos, que são esses, são mais básicos, então já trouxe aqui para vocês. Os numerais é uma classe de palavras também muito fácil comparado ali com artigos, tá? Porque tem a ver com números, então quantidade, ordem, e ele separa em cardeais, basicamente, né? Separamos em cardeais, que é 1, 2, 3, 4, 5. Então, um exemplo aqui: dois amigos, Mike e Dusty, sempre se metem em aventuras, tá? Basicamente é o 2 ali que é um numeral. Ou ordinais, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, essa é a forma que a gente se expressa, tá? Então, exemplo, o primeiro episódio introduz o desaparecimento de Will, tá? Ou segundo ali, segundo. No segundo ano, mais mistérios são revelados. Então, o segundo é um número ordinal, mas é uma classe gramatical numeral. Tá? Basicamente é isso. E se você estiver gostando desse vídeo, faz um favor para mim, não se esqueça de você deixar seu like, compartilhe com outros concurseiros ou alunos aí de vestibular ou de ensino médio que precisam aprender sobre as classes de palavras, tá legal? E também se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho para você receber mais conteúdos de português como esse, tá legal? Agora vamos lá voltar para o nosso vídeo. Aí vamos começar agora a falar só sobre as classes
invariáveis. Lembrando que são classes invariáveis, são classes que não variam, que seguem a mesma forma, independentemente de como está apresentado ali na oração, na frase, tá? E o que são os advérbios? Essa classe já é um pouquinho mais complexa, tá? Basicamente, nós falamos que são as classes gramaticais que modificam os verbos, adjetivos ou outros advérbios. De que maneira? Trazendo circunstâncias. Quais circunstâncias de sentido? Tempo, negação, lugar, modo, afirmativa, né? Tem diversas formas, tá? Dúvida, tem diversas circunstâncias que os advérbios podem aparecer dentro ali do contexto, tá? Eu trouxe mais de modo aqui, né, quando esses já estão finalizadas ali com mente, que são advérbios de modo, tá? Então, rapidamente, de modo rápido, né? Então, ali, eleva, usa seus poderes rapidamente para ajudar seus amigos. Ou não. O não é um advérbio de negação, né? As pessoas vão falar que o não está dentro de uma classe de palavras que é um advérbio. Então, assim, amigos não mentem, Mike, né? Então é uma frase que aparece muito que a 11 diz, né? Principalmente na primeira temporada. E o não, ele é um advérbio de negação que está modificando o quê? Na verdade, está modificando ah, principalmente o verbo, né? Não mentem. Mas tem uma complexidade muito grande nos advérbios, tá? Secretamente, eles secretamente planejam suas investigações, então, que de forma secreta e frequentemente, de forma frequente, né, de forma assídua ali, os garotos frequentemente se reúnem na casa de Mike, tá? Então, basicamente, é só para apresentar os advérbios, são diversas circunstâncias, como eu disse aqui, mas é basicamente para você ver como é que funcionam os advérbios e que realmente é uma classe que tem uma grande complexidade, que vale a pena ter uma aula só específica de advérbios para a gente falar melhor sobre esse conteúdo, tá? Conjunções. As conjunções, nossa, além dos advérbios, assim, elas são muito fundamentais, principalmente para conectar orações, frases e estabelecer sentido a partir disso. Sentido de quê? De adversidade ou de oposição, de adição, diversos sentidos, tá? Então, quando a gente usa o e, que é uma conjunção, ela é uma conjunção aditiva, exemplo. Mas e eleva tem uma ligação especial. Esse e, ele está o quê? Conectando as palavras, trazendo uma adição dessas palavras. O mais sem o i é o quê? Uma conjunção adversativa, que mostra oposição. Então, tá lá. Eles enfrentam muitos desafios, mas nunca desistem, né? Esse mais está estabelecendo o quê? Uma ideia de oposição de uma frase, né, da oração anterior com a outra oração, tá? E o porquê que ele é explicativo, esse porquê junto, sem acento, é a conjunção explicativa. E aí, nessa frase, tá? Eles investigam porque querem salvar o mundo, tá? Basicamente é isso. Nós usamos principalmente essas três conjunções no nosso dia a dia, em análises aí, realmente assim são muito comuns, mas ainda sendo muito comuns, existem muitos erros no uso do mais e sem o S, né? Infelizmente as pessoas ainda se confundem muito e acabam usando o mais com I, com ideia de oposição e está totalmente errado, tá? Toma cuidado com a grafia. Preposições, que são as palavras que indicam a relação de dependência entre dois termos, tá? E essa indicação de dependência pode também trazer sentidos de falar sobre lugar, apontar algo relacionado a lugar, apontar algo relacionado a instrumento, apontar algo relacionado à finalidade, tá? Tem essas questões também de dependência de relação de sentido. Então, o em. Eles vivem aonde, né? Eles vivem em Hawkins, ou o para, que é a preposição. Eleva, usa seus poderes para proteger seus amigos, certo? O para indicando o quê? Uma finalidade. E o com, Dust, sempre anda com o seu chapéu característico, né? Trazendo ali um acompanhamento de um instrumento, né? Então, sempre anda com o seu chapéu característico, tá? Tranquilo? Tudo bem?
E as interjeções, para a gente finalizar aqui, as interjeções, elas são muito facinhas também, para nada demais, né? Então, a gente expressa emoções, sentimentos relacionados a alguma coisa. Então, uma palavra como uau é uma interjeição. E veja, só para reforçar a questão de interjeição, de invariáveis, né? A gente não consegue falar uau, está errado, né? É só uau. Uau, ele tem poderes incríveis. Cuidado. Ou a gente não vai falar cuidados. Não, fala cuidado, alerta. Cuidado, o Demogorgon está perto. Ou mesmo lá no advérbio, por exemplo, por que, que o advérbio ele é invariável? A gente não consegue flexionar ou não, independente da sua frase ali. Amigos não mentem. Amigos não mentem é uma frase que a gente consegue ver que está no plural. E mesmo assim o não permanece sendo invariável. A gente não vai falar amigos não os mentem. Está errado, não os mentem, né? Não existe. É isso que tem a ver com a questão de ser invariável. Tudo bem? Para ficar claro a respeito disso. Vamos praticar, vamos ver se a gente aprendeu a partir dessas frases aí relacionadas a Stranger Things, essa série queridíssima que está acabando. Se você está em 2005, saiba que eu estou aqui fazendo essa aula, porque, gente, eu quero eternizar essa série, porque essa série foi maravilhosa. Fazia tempo que eu não via uma série que me prendia do início ao fim, e eu consegui rever em tão pouco tempo, que eu vi ano passado, e agora eu tô revendo e eu tô fazendo uma aula sobre essa série, incrível, né? Então vamos lá praticar, tá? Frases simples para a gente ver se realmente entendeu. Identifique as classes gramaticais presentes nas frases abaixo, tá? Então, uma frase como amigos não mentem, quais são as classes gramaticais que a gente consegue encontrar aqui? Vai, vou te dar um tempinho. Dá uma pausa aí, tenta fazer você primeiro, para ver se você realmente entendeu. Então vamos lá. Amigos não mentem, amigo é o substantivo, né? É o nome que está aqui dizendo, certo? O não, a gente já viu que é um advérbio de negação. E mentem é mentir, né? O verbo mentir. Então, é um verbo aqui, tudo bem? Outro exemplo aqui para a gente treinar, tá? Eu tive que trazer essa frase, gente, que a terceira temporada é a minha favorita, tá? Suzy, é uma emergência, o mundo está em perigo, tá? Quem viu aí a terceira temporada sabe que a Suzy é uma personagem fundamental para o mundo dar certo lá, a história ter o seu desenrolar, tá? Então, tenta aí você ver as classes de palavras dentro dessa frase. Eu vou te dar um tempinho para você fazer. Dá uma pausa, faz você primeiro, depois você vê aqui o gabarito. Vai. Vamos lá então. Suzy, então, é um substantivo, é um nome próprio, tudo bem? Por isso que está com letra maiúscula na inicial. É um verbo de ligação. Uma é o artigo que a gente já viu aqui, que é um artigo indefinido, certo? Emergência é substantivo, é um nome novamente. Veja como o substantivo ele é tão essencial e aparece tantas vezes, tá? Numa mesma frase, tá? O é o artigo definido. Mundo é o substantivo. Estar é um outro verbo de ligação, tudo bem? Lembrando lá que o verbo também tem diversas subclassificações que é muito importante você conhecer e ter domínio. Em é a preposição e perigo, novamente, um substantivo, tá? Espero que você tenha acertado todas essas, hein? Porque tá molezinha. Foram exemplos mais de fixação para ver se você sacou a nossa aula de hoje. Ela vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha aprendido de uma vez por todas as 10 classes de palavras ou 10 classes gramaticais da língua portuguesa, que você sai agora dominando, sabendo aí, a partir da frase, identificar cada uma dessas classes de palavras. E, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui, por assistir essa aula. Se você não é inscrito, não se esqueça de você se inscrever. Deixe também o seu like, compartilhe aí. Deixe também seus comentários se você curtiu esse conteúdo, para eu poder ver se está gostando, para eu fazer outros conteúdos parecidos com esse, com outras séries, por exemplo, ou outro filme. Se você quiser, deixa aqui nos comentários sugestões de aulas de português e também de temas ou mesmo séries e filmes que tenha uma relação que eu possa fazer aqui com uma aula de português ou redação, tá legal? E é isso, se inscreva se você ainda não é inscrito, ative o sininho para receber mais conteúdos de português e redação sem nenhuma complicação. Até a próxima. Tchau, tchau!